O Brasil e a América Latina sentem na pele, desde os anos 90, as consequências nefastas do projeto neoliberal. Anteriormente à América Latina, os Estados Unidos, na década de 80, com Ronald Reagan, e a Inglaterra, com Margaret Thatcher, foram duas grandes experiências na prática desse projeto neoliberal, que depois se espalhou pela Europa e, na década seguinte, atingiu a América Latina. Mas, anteriormente, houve aí um país que foi o laboratório da experiência neoliberal. Foi o Chile. Ou seja, já havia uma teoria neoliberal, faltava um país para usar como cobaia. E o Chile acabou sendo a vítima disso a partir da ditadura Pinochet. E é isso que nós vamos ver logo após a vinheta. O economista Milton Friedman foi o responsável direto pela introdução do projeto neoliberal no Chile, ou seja, fez do Chile esse verdadeiro laboratório neoliberal durante a ditadura Pinochet. Mas o que poucos sabem é que todo esse projeto neoliberal já estava sendo engendrado desde a década de 50. Isso poucos sabem. Vejam bem, em primeiro lugar, o Milton Friedman, além de ser o chefe de departamento de economia da Escola de Chicago, ele também era o chefe do departamento de psiquiatria da Ewing Cameron na Universidade de McGill. Então, isso poucos sabem. Então, vejam, casando a economia com psiquiatria. E vocês vão ver que na sequência quais foram os resultados disso. E vejam só, havia ali todo um mapeamento das universidades chilenas para se adentrar com tudo ao projeto neoliberal. Foi sondado a Universidade do Chile, mas, obviamente, aquele projeto que vinha de Chicago, com apoio da CIA, o reitor da Universidade do Chile deu um rotundo não. Em seguida, procurou-se a reitoria da Universidade Católica do Chile, que aceitou. Então, estava lançado, a partir de 1956, o chamado Projeto Chile. Ora, o que seria isso? Esse Projeto Chile iria trazer ao longo do tempo 100 estudantes chilenos no intercâmbio entre a Universidade Católica do Chile e a Universidade de Chicago, para que esses fossem fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos, com bolsas de estudo, muito bem hospedados, muito bem recebidos, para receber toda essa doutrina liberal e, obviamente, quando voltassem, ocupassem grandes cargos. E vejam, isso aconteceu e acontece até hoje. Aliás, os Estados Unidos faz isso com o mundo inteiro. Ou seja, ele mapeia, vamos dizer assim, nos vários países do mundo, pessoas que podem ir lá para a Universidade de Chicago, levam para lá com bolsa e estudam, na verdade, absorvem essa doutrina, e quando voltam para os seus países, onde vão trabalhar essas pessoas? Vão trabalhar nos grandes bancos, nas instituições financeiras, nos órgãos do governo, nas empresas estratégicas. Portanto, era assim lá na década de 50 e continua sendo assim até hoje. Então, para vocês terem ideia, esse projeto Chile, criado em 56, passou a receber estudantes a partir de 1957 e foi até 1970, ano que o Allende assume o governo. Aí isso parou. Só que, obviamente, o estrago já estava sendo feito, já tinha sido feito, né? Ou seja, na verdade, o responsável por esse projeto é um sujeito chamado Albion Patterson, né? Que ele era o diretor de administração para a cooperação internacional dos Estados Unidos, no Chile. Na verdade, esse órgão se tornaria em seguida a chamada USAID, United States Agency for International Development, ou seja, Agência Internacional dos Estados Unidos de Desenvolvimento, que também teve no Brasil, tá, gente? Essa mesma agência. Bom, e lá nos Estados Unidos, as primeiras turmas foram recebidas por um sujeito liberal chamado Arnold Harberger. Ele era um estadunidense, casado com uma chilena, falava o espanhol perfeito, sempre vivia aí
vestido de roupas de caçador, né? Muito simpático com os alunos, mas estava ali totalmente preparado, ele e sua turma, né? E organiza ali os chamados seminários Chile, que na verdade são seminários para realmente, para além das próprias aulas da Universidade de Chicago, impor goela abaixo, né, toda essa doutrina neoliberal para esses jovens alunos que absorvem isso e depois vão carregar esse neoliberalismo e voltam para o país, né, para assumir cargos importantes, e tudo isso vai ter o devido estrago, seja na década de 60, né, porque veja, as primeiras turmas foram em 57, né, volto ali no final, entre o final e o começo da década de 60, portanto, antes mesmo do Allende assumir, você já tem todo um caldo neoliberal muito forte. E vejam, a Universidade Católica absorveu, portanto, esse projeto neoliberal e, obviamente, será a universidade por excelência desse projeto neoliberal. Tanto é que, quando é dado o golpe, obviamente, será a universidade privilegiada para isso, né? E aí é uma questão pessoal. Por isso que eu simplesmente detesto o time de futebol da Universidade Católica do Chile, né? Tem uma birra pessoal por causa disso, né? E vejam, antes também da ditadura do Pinochet, ali na Universidade do Chile, ela, vamos dizer, obedecia o que é o espírito universitário, ou seja, plural de ideias, ou seja, tinha liberais, tinha keynesianos, tinha marxistas, tinha social-democratas, tinha de tudo. Mas quando veio a ditadura, obviamente, os grupos mais progressistas tiveram, os professores, né? Tiveram que ir para o exílio, senão iriam morrer, ser presos, né? E, obviamente, passa a dominar em toda a universidade chilena somente o projeto neoliberal. Tanto é que, quando foi dado o golpe, já se apresenta um verdadeiro catatá, um verdadeiro calhamaço pronto, que foi chamado até de tijolo, né? Mais de 500 páginas, prontinho com o projeto econômico neoliberal para ser aplicado. Então vejam que tudo isso já estava sendo preparado lá da Universidade de Chicago, junto com apoio da CIA, há muito tempo. Para que você tenha dimensão da importância do Milton Friedman para esse projeto neoliberal, na verdade, entenda que se o Hayek, digamos, era o rei de todo esse projeto, é o pioneiro de todo esse projeto, o Milton Friedman, ele é o príncipe, tá? Então, para vocês terem ideia de tudo isso. Com a diferença que o Milton Friedman, ele pôs na prática, ele conduziu, ele coordenou todo o projeto para o país ditatorial, que foi o Chile. Então, até para dar um contexto rápido histórico para vocês, o Hayek, ele vai escrever em 1944 esse livro aqui, que é O Caminho da Servidão. Na verdade, aqui você tem toda a doutrina neoliberal, a qual elegia como inimigos mortais quem? O socialismo, obviamente, e o sindicalismo, sobretudo, obviamente, o inglês, que era o que tinha força lá na Inglaterra, né? Então, para ele, toda vez que você tiver traços de sindicalismo, de socialismo, você já está caminhando para a servidão. Lembre-se que o Hayek defendia o seguinte, que os trabalhadores não têm que ter reajuste de salário. Por quê? Porque à medida que os trabalhadores aumentam seus salários, né, à medida que os trabalhadores têm ganhos salariais, coitadinho do empresário, ele fica com menos lucro. E com menos lucro, ele vai reinvestir menos e vai gerar menos emprego. Bom, isso é totalmente furado, uma vez que, já na época, você tinha boa parte dos reinvestimentos eram feitos no mercado financeiro e hoje, então, nem se fala, o mercado financeiro é muito maior do que a produção industrial, né? Então já era um furo na água essa teoria lá naquela época, em 44, imagine hoje. Então ele escreve esse livro em 44 e em 47 ele simplesmente vai organizar lá na Suíça, quase divisa com a França, numa região montanhosa chamada Pelerhan, ele vai organizar um grupo, né, uma grande reunião com vários liberais, dentre eles
o próprio Milton Friedman e o filósofo liberal Karl Popper e também o filósofo austríaco, o von Mises, Ludwig von Mises. Esses, dentre outros, né? Estou falando aqui dos mais famosos. E, a partir dali, a ideia era que essas ideias neoliberais se espalhassem pelo mundo. Mas esse projeto ficou engavetado mesmo porque mal tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, o que prevalecia para reconstruir a Europa era o projeto keynesiano e, portanto, tudo isso ficou engavetado até ali utilizar-se do Chile para esse projeto neoliberal. Vejam vocês que o Milton Friedman tinha escrito Capitalismo e Liberdade, que também aqui, digamos, é outro livro dessa doutrina neoliberal. O Chile era considerado, antes da eleição do Allende, já como uma das maiores democracias da América do Sul. Tanto é que foi através do voto que chegou Salvador Allende ao poder. E, para combater a maior democracia, somente uma ditadura correspondente, ou seja, muito enérgica, muito forte, muito violenta. Bem, eu queria fazer aqui a ponderação, a correção, que, na minha leitura, não há democracia na América Latina. Nunca houve democracia na América Latina. Tá? Nesse sentido, eu estou com Florestan Fernandes e José Chazin, que tratam, na verdade, da autocracia. Né? Na verdade, nós temos aqui a presença da autocracia, né? E para usar os termos aí do Chazin, que varia aí entre autocracia institucionalizada a autocracia militarizada, né? Então, não tem nenhum sentido você chamar de democracia e o seu inimigo também, até hoje, né? Você vê gente de direita falando, enchendo a boca para falar da democracia. Então, se os representantes do trabalho falam do mesmo jeito de democracia como os representantes do capital, alguma coisa está errada, ou seja, categorialmente há incorreções. E nesse sentido que eu abraço aqui tanto a teoria do Florestan Fernandes como do José Chazin, no sentido de entender que nós temos, de fato, uma autocracia. Esclarecido isso, quero dizer o seguinte: quando chega, portanto, essa ditadura do Pinochet, portanto, quando a gente transita para essa autocracia militarizada, na verdade você tem ali a imposição de um projeto neoliberal a forceps, ou seja, de uma vez só. Isso significava privatizações massivas, inclusive o da Previdência, e não é à toa que o Chile tem um dos piores regimes de previdência do mundo, né? Os salários são péssimos. O Chile é um dos países com a maior taxa de suicídio de idosos do mundo, mesmo porque o salário é um salário de fome para a maioria dos aposentados, porque houve de fato aí esse sistema de cotas, né, que inclusive o Paulo Guedes tentou implementar no Brasil e acabou não conseguindo, né, acabou saindo a reforma da Previdência ruim, mas de outra forma aqui no Brasil. Por falar em Paulo Guedes, quando estudou lá nos Estados Unidos, na escola de Chicago, depois que ele terminou, o que ele fez? Não voltou para o Brasil, foi direto trabalhar lá no Chile do Pinochet, né? Então mostra bem quem é o Paulo Guedes. A chegada de Salvador Allende ao poder com a Unidade Popular através do voto em 1970 foi um verdadeiro baque para o governo dos Estados Unidos. Afinal de contas, já existia Cuba, que veio de um processo revolucionário lá em 59. Os Estados Unidos já tinha dado golpes, apoiado golpes na Guatemala, no Brasil. Então, obviamente, você tinha aí o ambiente de Guerra Fria. E, portanto, os Estados Unidos que vivem falando em democracia, 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 horas, e nós já vimos aqui que não é democracia, né? É uma autocracia institucionalizada. Mas, enfim, na lógica deles, né? Que defendem a democracia, que defendem o direito ao voto, e de repente, pela primeira vez, um cara que não é capitalista babante ganha o poder, então como é que vai fazer? Como é que vai lidar com isso? Né? Então começa todo um projeto, da CIA inclusive, para criar-se as condições
para o golpe de Estado. Claro que o governo de Salvador Allende, ele é um governo da esquerda autêntica, né, verdadeira, revolucionária? Claro que não. É um governo reformista. Mas o capitalismo na periferia não aceita isso, né? Na chamada via colonial, é inconcebível você ter aí o mínimo de condições para os trabalhadores, né? O grande capital, seja nacional ou internacional, não aceita esse tipo de possibilidade. E vejam, o que vai acontecer ali no governo de Salvador Allende? Claro que você vai ter alterações salariais, você vai ter um maior acesso à escola por parte da grande maioria da população, né? Tem até um filme chileno muito bom chamado Machuca, que reflete bem isso, né? Ou seja, os pobres agora convivendo com os ricos na mesma escola. Você vai ter uma expansão de casas para os trabalhadores. Eu até me surpreendi, porque quando fui em 2008 para o Chile, existe um bairro lá, que hoje é um bairro nobre, chamado Las Condes, que é um bairro muito próximo das cordilheiras, né? No lado oposto do aeroporto, né? Então, o que acontece? Quando eu visitei Las Condes, vi, assim, ruas muito largas, arborizadas, sobrados germinados grandes, né? Pensei, não, aqui só vive a burguesia. Mas depois, quando eu voltei para o Brasil, conversando com a minha professora de espanhol, ela me disse que todas aquelas casas e sobrados que eu vi, na verdade, foram construídas na época do Allende para os trabalhadores, para se pagar aí em vários anos. E, obviamente, depois do governo Salvador Allende, muitos dos trabalhadores que foram por exílio, a casa foi abandonada, né? Muitos foram presos, o rebaixamento salarial fez com que muitos perdessem as casas, e hoje é um bairro de rico. Claro que se você pesquisar no Google, vai aparecer o bairro Las Condes como prédios, grandes prédios comerciais. Claro, existe isso, mas o bairro é muito grande, e a parte do bairro mais próxima da cordilheira é ali onde estão as habitações, que na época eram as habitações populares e agora são as habitações aburguesadas. Claro que quando você tem aí um projeto reformista e não revolucionário, é muito mais fácil para a burguesia interna e externa organizar a contra-revolução. E assim o foi durante o governo de Salvador Allende, né? Que, apesar das reformas que ele vinha fazendo, obviamente a oposição da direita, todo o trabalho interno da burguesia chilena, aliado ao trabalho que a CIA fez, em que estávamos ali em plena Guerra Fria, obviamente criou as condições para o golpe que aconteceria 3 anos depois. Tudo isso nós temos aí uma análise muito interessante e contundente do grande marxista brasileiro Rui Mauro Marini, né? O reformismo e a contra-revolução, estudos sobre o Chile, que é um livro recente que chegou ao Brasil aqui pela Expressão Popular a partir de 2019. Eu particularmente nem sabia anteriormente que o Rui Mauro Marini tinha escrito isso, né? Portanto, Rui Mauro Marini, que tinha saído do Brasil para o exílio no Chile, ficou lá até o momento lá do golpe e depois vai para o México, né? Vai para o México mais uma vez e fica lá pelo restante aí do seu exílio. Então, o próprio Rui Mauro Marini diz, né? Quando você não tem o processo revolucionário posto em marcha, né? Você tem, na verdade, a antessala para a contra-revolução. E que, obviamente, aconteceu. Então, vejam só, apesar do governo Salvador Allende ter, inicialmente, melhorado salários, construído mais escolas, construído casas, a burguesia utilizou-se de um projeto muito eficiente que até hoje muita gente de esquerda não sabe. Quando eu vejo aí depoimentos
de pessoas que viveram no Chile ali na época do golpe, né? Falando, né? Olha, apoiamos o Allende, no entanto, o país estava com dificuldade muito grande, econômica, desabastecimento, você levava 2 horas para pegar na fila do pão. Bom, o que esquece de saber, isso você vai saber através da teoria, que é o quê? Esse desabastecimento foi provocado pela própria CIA, ou seja, o governo dos Estados Unidos, né, através de seus órgãos e também através da CIA, pagava para os empresários, literalmente, para jogar fora os alimentos. Ou seja, garantia o lucro dos empresários, estava garantido, e, obviamente, faltava o essencial para a população. Por isso que muita gente acabou vendo também, lá no rio Mapocho, que é o rio Mapocho, é o que passa por dentro de Santiago, você via boiando mercadorias, você via boiando alimentos, né? Porque ou você, né? Ou você não produz, ou você produz e joga fora e continua com o seu lucro garantido. As duas formas estava garantindo o lucro aos empresários. Esse era o preço que os Estados Unidos estavam pagando para jogar a população contra o governo de Allende e, obviamente, na sequência, criar as condições aí para o golpe. E lembre-se, né? Ali em 73, se investigou os vários partidos de esquerda, os vários sindicatos, porque, obviamente, a imprensa burguesa, né, seja jornal, seja TV, dizia que estava todo mundo armado, que todo mundo ia para a revolução. Horas. E investigou-se tudo, isso é mostrado muito bem lá no melhor documentário que existe aí sobre esse período, que é a Batalha do Chile, né, que tem 3 volumes, né? Então, mostra lá na Batalha do Chile o quê? Essas investigações vê que não tem arma em lugar nenhum e não tendo arma em lugar nenhum, pronto, está tudo muito bem preparado para aquilo que viria depois, que era o golpe no Chile e que, obviamente, não teve resistência armada, né? Aliás, quem resistiu foi o próprio Allende lá no Palácio de la Moneda, né? Resistiu até o fim, com uma metralhadora que ele ganhou do Fidel, porque o Fidel, quando visitou o Allende, deu-lhe uma metralhadora de presente e disse, né, quem tem os Estados Unidos como inimigo tem que estar sempre preparado, né? E todo mundo que achava que o Allende era um frouxo, era um conciliador, era um mero social-democrata, ele resistiu em armas até o final. E tem essa versão agora que ele cometeu suicídio, que realmente, para mim, isso não cola, né? Mesmo porque, como com alguém com uma metralhadora, né, vai cometer o suicídio, já é muito mais difícil. E como ele resistia o tempo todo, o palácio foi fortemente bombardeado, invadido. E é claro que mataram ele, né? Falo isso porque depois de muitos anos, depois de quase 50 anos, que se descobriu que o Pablo Neruda foi envenenado, passou-se décadas fazendo investigações e sempre se achava que ele tinha tido uma morte natural e agora recentemente descobriu-se que ele foi envenenado, né? Assim como vários outros assassinatos que ocorreram nesse período. Em termos mais gerais, o que significou a implantação desse laboratório chileno neoliberal? Vejam, foi a privatização de muitas empresas, portanto você vai aí destruindo, né, acabando com o patrimônio estatal. Você, obviamente, ao privatizar, você tem demissões em massa dos trabalhadores das empresas estatais, perde-se a estabilidade, você tem desregulamentações, ou seja, portanto, o fluxo de capitais passa a ser muito mais intenso, você tem a fragilidade das leis trabalhistas, mesmo porque no Chile, sob uma ditadura, você tem ali a intervenção nos sindicatos, portanto, o órgão de defesa, né, de melhores leis trabalhistas e também de melhores salários, ele simplesmente sofreu intervenção, os partidos foram colocados, os partidos de esquerda foram colocados na ilegalidade, inclusive o mapeamento de militantes se deu por agentes da CIA que se infiltravam na época ali, sobretudo na época do Allende, nos partidos mais radicais, né? Por isso que só pensar em trabalho militante
dentro da legalidade, é sempre uma complicação. Aliás, tem esse livro aqui que simplesmente mostra todo esse trabalho dessa infiltração da CIA dentro ali do Chile. E mais, portanto, você estava querendo colocar ali no Chile, querendo não, simplesmente estava impondo de fato, um modelo puro sangue neoliberal. Ou seja, você já tinha muita gente que tinha estudado lá, voltado, você já tinha todo um plano montado, e aí começa, portanto, a chamada doutrina do choque. Aliás, tem o livro aqui da Naomi Klein, chamado A Doutrina do Choque, um nome muito propício, né? Ela não é uma marxista, ela é uma keynesiana, né? Mas é uma keynesiana muito séria, essa canadense, né? O livro dela, a capa aqui, né, tem até um furo, né? Porque mostra bem o que foi essa doutrina do choque, ou seja, muita violência por parte da polícia, do exército, né? À toa que colocaram 25 mil pessoas no Estádio Nacional, presas, torturadas, né? Então, muita gente desapareceu. Tem até aquele famoso filme Missing, o Desaparecido, com Jack Lemmon e Sissy Spacek, que é baseado na vida do jornalista Charles Horman, né, que foi para os Estados Unidos e de repente desaparece e o tempo todo mostra a família procurando esse jornalista estadunidense e, obviamente, vai encontrá-lo da pior maneira possível, né? Coisa que tinha acontecido muito lá no Chile, ou seja, tinha sido assassinado e emparedado, né? E no filme mostra eles perseguindo, assim, indo ao estádio, vendo manchas de sangue pelas paredes, vendo, assim, de perto como eram as perseguições, as intervenções. É muito interessante nesse sentido. Mas voltando ao livro da Naomi Klein, A Doutrina do Choque, que por sinal também tem o vídeo produzido por ela, chamado também A Doutrina do Choque, é um livro que não é só sobre o Chile, mas tem alguns capítulos sobre o Chile. E por que esse nome que é muito propício? Porque vejam, como implantaram o modelo neoliberal, obviamente o padrão de vida médio dos trabalhadores, da classe média, vai rebaixar e muito. As coisas vão piorar cada vez mais. Por quê? Porque você está desempregando, você está precarizando, você está criando as condições para a alta concentração do poder, da renda, né, nas mãos de uma classe dominante. Portanto, o que acontece? À medida que saíam os dados econômicos e mostravam que a situação estava pior, qual que era a interpretação por parte dos neoliberais? É que o modelo não está sendo devidamente seguido. Portanto, tem que privatizar mais, tem que cortar mais gastos do Estado, que o Estado está gastando muito, tem que tirar os investimentos do Estado, tem que cortar leis trabalhistas, tem que endurecer cada vez as perseguições, a tortura. Portanto, é o choque, né? Ou seja, aquela terapia de choque, assim como você tem lá nos manicômios, né? Quando você achava, esse cara tá louco e não tá melhorando. Então, aumenta a dosagem, aumenta o choque elétrico, né? Aumenta a voltagem do choque elétrico, né? E quanto maior a voltagem, pior, mais gritos, mais dor e pior o cara ficava, né? Não melhorava. Por isso que tem tudo a ver, né? Essa doutrina do choque. E vejam que agora fica claro, né? O Milton Friedman unindo a economia com essa psiquiatria no sentido da tortura humana. Ou seja, cada vez mais você vai aprofundando o modelo, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais miseráveis. Portanto, o abismo social dentro do Chile é cada vez maior. Por isso que hoje no Chile você não tem meio termo. No que se refere ao Pinochet, há aqueles que adoravam seu regime e aqueles que o detestam, né? Não tem meio termo. E por isso que lá, quando ele passou por aquele plebiscito, que não era o primeiro, os anteriores ele tinha vencido, né? Achava que ia ganhar de novo e, por sinal, o no, ou seja, a não permanência do Pinochet no poder, vingou, ganhou, e aí, obviamente, ele teve que sair do poder que ele estava se perpetuando aí de 73 até 1990. Mas vejam, mesmo depois que o Pinochet sai, coisas fundamentais não são modificadas. A estrutura da Previdência Social continua do jeito que está, continua privatizada, né? Por isso que o Chile tem esses problemas muito sérios com os aposentados.
As escolas universitárias, né, as universidades foram todas privatizadas e isso não se reverteu. Você teve aí 2 governos da Michelle Bachelet e simplesmente não se mexeu nisso. Tanto é que é um verdadeiro escândalo que você tem lá no Chile. Você chega no Chile, são outdoors, aos montes, que você vê nas avenidas de propagandas dessas faculdades particulares. Os donos dessas escolas participam de programas de auditório, de entrevistas, ou seja, é algo muito recorrente isso no Chile. Portanto, é um problema muito sério que não foi resolvido até os dias atuais. Eu vou deixar aqui para vocês agora um vídeo que, na verdade, é uma resenha falada sobre o filme No, que trata exatamente do plebiscito que levou ao fim do governo Pinochet. Além disso, peço a vocês que deem o joinha. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se, compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais e nos veremos nos próximos vídeos. Até mais!